Deus abençoe todos vocês, né? Vamos aproveitar, né? Que os irmãos estão em pé. Gostaria de ler com vocês Mateus, capítulo 22, o verso 37. Mateus 22, verso 37. Todos acharam? Então vamos ler. E Jesus disse: Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Vamos ler os outros dois, né? E o segundo, semelhante a este, é: amará o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai Celestial, Jesus foi interrogado sobre isso e ele usou a expressão que está escrito no Velho Testamento para afirmar a convicção que ele amava a Deus. E que essa noite possamos compreender isso com clareza, Senhor, e determinação em nossos corações. Porque sabemos que o tempo e os momentos do acontecimento do arrebatamento está muito próximo. E que o nosso coração, a nossa vida possa estar aquecida com a Tua Palavra através do Espírito Santo em nossas vidas. Que possamos crer como creu Jesus em seu Pai. Que possamos ter a convicção que Jesus teve quando veio fazer a sua representação e servir de sacrifício vivo para nos salvar. Que essa noite o Espírito Santo possa nos deixar contrido em nossos corações e possamos render as nossas vidas completamente a Ele. Vem, Espírito Santo, e conduza isso ao coração dos teus filhos, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Poder sentar, meus irmãos? Eu quero entrar num assunto que talvez nos coloque um pouco a pensar. Que tem duas coisas importantes quando Paulo fala, ele fala assim: nós somos justificados através da fé. E logo vem Tiago dizer que também é através das obras. E isso entra em uma situação para nós meditar sobre isso. Mas eu queria usar um título que o próprio irmão Brian usou em relação a isso, que ele diz assim: ó, você tem que fazer algo para Deus honrar. Algo que você faça que Deus possa honrar. E isso, nós devemos pensar muito bem sobre isso. Que a vida cristã, ela foi feita para a gente honrar a Deus. Servir a Deus. E fazermos coisas que Deus agrada para Ele ver e honrar também você. De uma maneira, quando você faz isso, é Deus que está sendo honrado. Essa é a ação que nós temos. Por isso que Jesus, eu li essa escritura só para afirmar: amará o Senhor, o teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Eu não vou ler o restante porque essa é a outra parte que coloca a gente como humanos. Amamos uns aos outros, irmãos de sangue, amando uns aos outros.
Isso é a outra parte, quando diz assim, né? Semelhante este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o fariseu pergunta, né, para Jesus, só para relembrar, não é que eu vou entrar nesse assunto, o fariseu pergunta assim: quem é meu próximo? Que muitas vezes as pessoas pensam que o próximo é aquele da família, o próximo é aquele que são irmãos que estão sentados aqui, o próximo é tudo. Também faz parte disso. Mas o próximo que Jesus quis mostrar para o fariseu era um samaritano, que entre os judeus, olhar para um samaritano já dava até. Mas esse é o entendimento de Deus para nós, que a gente possa entender, né, quem é o nosso próximo. Tem vezes que não é a nossa irmandade, mas alguém que necessite. Então, quero entrar sobre essa questão desse assunto e vou firmar esse pensamento antes para depois falar sobre essa questão de Paulo e Tiago, né? O irmão Brana fala assim na mensagem, desespero, ele diz bem isso aqui, ó, para você gravar bem. Você precisa fazer algo para Deus honrar. Você precisa fazer alguma coisa para Deus honrar. Você vê, você mostra a Ele. As pessoas que têm tudo entregue a ela, tão fácil. Daí ele vai dar uma referência, o irmão Brana vai trazer uma referência para a gente entender por que devemos honrar. Depois a gente leva o exemplo para você entender. Ele vai dizer: as pessoas que têm tudo entregue a ela, tão fácil, elas não. Geralmente não, elas não fazem nada para isso. Então, elas não fazem nada para isso. Então, as questões muito fáceis, as coisas quando vêm muito fácil, e você não faz nada para isso. Você vê? Você tem que. O presente é de graça. Da irmã Brana, o presente é de graça. Ou melhor, para você entender, os dons que é dado a você é de graça. Mas ele vai referir a isso. É verdade, mas se você tem que, parece que sim, como dizer, se você nasceu com uma colher de prata, ele está usando uma ideia, né? Uma colher de prata, você já ouviu isso? Você não aprecia isso. É como você receber uma bênção e não aprecia isso. Você logo vai se lembrar de quem, né? Você vai logo se lembrar de Esaú, recebeu a bênção da primogenitura e não apreciava isso. Esse é um grande problema quando acontece. E muitas vezes as pessoas são bem, têm muitas coisas, mas não apreciam aquilo que eles têm. E o irmão Bruno está afirmando essa ideia para trazer um ponto importante. Mas quando você tem que trabalhar para isto, você aprecia o valor que isso tem. Então, quando você trabalha para isto, você vai apreciar o valor que isso tem. Claro que ele usou alguns pontos ali natural para mostrar a questão espiritual. E isso é importante para você saber. Ele vai dizer que tem duas coisas importantes. A primeira, os dois pensamentos que o irmão Brano está nos dizendo neste parágrafo, você tem que fazer algo para Deus honrar. Então você tem que fazer alguma coisa que Deus honre isso. E o outro é quando você tem que trabalhar para isso. Você aprecia o valor que isto tem. São duas coisas. E são duas coisas diferentes. Esse que é o problema. Então vamos tentar trabalhar na primeira coisa. Você tem que fazer algo para Deus honrar. Será que é isso mesmo? Vamos levar ao livro de Gênesis rapidamente, vamos ver. Abel e Caim, eles tiveram que fazer alguma coisa para honrar, não é? Abel fez um sacrifício dos cordeiros e Deus se agradou daquele sacrifício. Caim trouxe um altar de frutas e isso, e aquelas coisas todas. Deus não se agradou. Apesar, irmão, que eu vou te dizer uma coisa, para você entender. O de Caim também era uma coisa importante, mas não para aquele momento. Por isso que existe o tempo. O sacrifício de Caim, quando chegou o determinado tempo, ele seria muito especial. Mas
naquele tempo que Abel estava acontecendo aquilo e o sacrifício precisaria ser de sangue, ele não teria utilidade. Então, temos que aprender esse ponto também. Tem coisas que na palavra de Deus, naquele momento, é a palavra de Deus, é benefício, mas não é para aquele momento. A gente tem que discernir isso. Porque senão você está fora do tempo que é para ser. Depois, o sacrifício de Caim, usado no seu determinado tempo, ele é o sacrifício das primícias. Você entende? Quando você dá a sua premissa, é o que Jesus se expressa dizendo, né? Eu quero fazer a vontade de meu Pai. Então, são as primícias, mas para aquele momento, aquele sacrifício ou aquela honra não era para ser utilizada naquele tempo. Escute bem o que ele vai dizer aqui, ó. Mas você, que ele dizer, você precisa fazer algo para Deus honrar. Isso é exatamente como Jesus, que está lá em João 14, 12, 13. Ele diz que você deve ser um crente primeiro. Então, a primeira coisa para você honrar Deus, você tem que ser primeiro um cristão, um crente. E se você acredita em Deus, não importa o que Ele quer que você acredite. Mas se você acredita nele, independente, então Ele honrará ou recompensará a sua crença por dando a você tudo o que você pedir em oração. Você conseguiu entender isso? Porque existe uma escritura para isso, né? Eu vou ler essa escritura só para afirmar. João 14, 12 ao 14. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim... Espera aí. Então, o princípio está aqui. Você crê em Deus? Amém? Ótimo. Se eu perguntar para todo mundo aqui, você crê em Deus? Talvez eu for lá no bar, você dizer, você crê em Deus? Ele vai dizer, não, eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo. Agora vamos para frente. A Escritura afirma umas coisas importantes para você. Se você quiser acompanhar, está lá em João 14, 12. Ele vai dizer assim, ó. As obras que eu faço, ele também fará. Espera aí. Então eu tenho que crer em Deus e fazer as obras que é de Deus. Opa, daí já mudou. Que obra eu estou fazendo? Aí você deve pensar, o que estou fazendo para honrar a Deus? Também deve pensar. Que ele vai levar para esse ponto aqui, ó, a Escritura. E as obras que essa fará, porque eu vou para o meu Pai, e tudo que pedires em meu nome, isto farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aí é Filho com F maiúsculo, então é glorificado em Jesus. Então Jesus vai fazer isso para glorificar ao Pai, e ali está sendo glorificado o Filho também, porque a obra que você fizer, que você pedir para Cristo, Ele fará. Agora, que obra é essa? Você deve firmar bem esses pensamentos. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Essas frases aqui, ela está toda encaixada em uma coisa, irmão. No primeiro padrão, aquele que crê em mim. Vou explicar isso, irmão. É muito fácil nós falar assim, ó, eu creio em Jesus, não é? Quando está todo mundo sentado, todo mundo tranquilo. Agora deixa chegar uma doença difícil em nossas vidas, como é que vai ficar? Ou um problema que está muito difícil para resolver, como é que vai ficar? Devemos pensar nisso, com clareza em nossas vidas, porque o próprio Jesus diz, se vocês realmente têm essa convicção, eu farei para você. Daí você vai dizer assim, irmã Arantes, só tens isso aí? Parece que isso não é muito superficial. Vamos chegar para frente. Ele vai dizer assim, homem fugindo da presença, mensagem do irmão Branham.
O irmão Branda diz, e quando você vê hoje em dia, quando a palavra de Deus fez essas promessas dessas coisas, vemos acontecer agora. Então, temos a responsabilidade de enfrentá-la ou fugir dela. A mensagem, a palavra, ou você vai tomar essa palavra e vai viver de tudo que você tem, ou você vai fugir disso. Sabia, né, que acontece, né? Irmão, o homem, ou um pastor, ou vocês, irmãos, não tem que fazer nada para as pessoas saírem. Não é isso. Você não deve tratar mal nenhuma pessoa, você não deve tratar bem todas as pessoas. O que tira as pessoas é a palavra. É interessante isso, a palavra, ela é o filtro de Deus. Talvez, eu estou falando isso e não vou falar isso em uma pregação evangelista, tá? Eu quero que você entenda, eu estou falando para a igreja que recebeu o conhecimento e entendimento. Você sabe que você foi predestinado, né? Você sabe que para ser predestinado, para ser uma noiva, você tem vários requisitos preenchidos. Você tem que ter uma estatura de um varão perfeito sobre a sua vida. Você tem que honrar a Deus mesmo. E você não concorda com as coisas do mundo. Então tem um monte de ponto aí. E existe a adoção. A adoção não é uma brincadeira que você diz assim, agora você é adotado. Não, adotado é quando Deus mesmo reconhece que você é assim, ó, esse é meu filho. Faz a minha vontade, serve como eu quero. Ah, é o pastor que diz isso? Não. É o próprio Deus através do Espírito Santo. Esse é pontos importantes. Ah, o pastor pode dizer que esse aqui tem. Eu posso falar uma coisa, irmãos, bem claro. Essa expressão que Jesus usou, pelos seus frutos eu conheço. É o fruto. Vamos chegar lá para a gente entender isso. Com tranquilidade, né? Ele vai dizer assim: então, temos responsabilidade de enfrentar ou fugir dele. Você simplesmente não pode permanecer neutro. Ninguém pode permanecer neutro. Esse é o problema que a gente tem. A palavra neutro, eu posso dizer morno. Você entende? Morno. Você quer ser um laudicaniano? Seja morno, ou seja neutro. Você precisa fazer algo com respeito. Algum movimento precisa ser feito. Você não pode entrar pela porta da igreja e sair pela mesma pessoa com que entrou. Essa aí já foi falado muitas vezes. Eu vi o pastor Walter falar muito sobre isso, né? Quando você entra pelaquela porta, ou você vai sair melhor, ou você vai sair o quê? Pior. Você se lembra disso, né? É o que o mensageiro está falando aqui, clareza. Ele está dizendo, ou você recebe a palavra e vai sair aqui satisfeito e alimentado da palavra, ou você não vai aceitar a palavra, vai ir contra a palavra e vai sair uma pessoa pior. Não existe neutralidade, não existe meio termo aí. Ou sai melhor, ou sai pior. Você captou? Que todos nós, oxalá, que saímos aqui bem melhor, firmado e convicto na palavra de Deus. Ele vai dizer assim, ó: ou você está mais longe ou mais perto dela. Deus, toda vez que você entra ou sai por aí, como é fácil para as pessoas evitar essas coisas. Eu quero que pense nisto quando começamos o culto oficial amanhã à noite, que quero que você perceba quando algo for confrontado. Se houver uma dúvida, olha só, irmão, olha só o que o irmão Brana fala. Se houver uma dúvida sobre isto, tem que haver uma resposta. Irmão, todas as dúvidas que você tem em relação à palavra, alguma coisa, tem uma resposta. Não fique em dúvida com a palavra de Deus. Tem uma resposta. Não guarde dúvida em seu coração. Tem uma resposta para tudo. Agora, temos que aprender uma coisa. Temos Bíblia e temos mensagem. Uma coisa é certa, irmão. Você não pode ficar só com um versículo isolado e achar que você vai se proteger naquele versículo. Ou é toda a Bíblia, ou não é. Você entende? Por isso que
Muita gente se confunde nisso. Ah, aqui tem um versículo isolado, vou ficar aqui. Depois eu vou dar um exemplo sobre isso também. Mateus 7, 24. Portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras, o que ele faz e pratica, eu o assemelharei e compararei a um homem sábio. Então, peraí. Então, tem uma palavra, tem uma doutrina. Quando você pratica essa doutrina, ele se torna o quê? Um sábio. Eu acho que falamos muito sobre doutrina, falamos muito sobre as condições da palavra em nossas vidas. Então agora, quem deve segurar isso? Somos nós. Temos que o quê? Praticar. É o que ele vai dizer aqui, ó. Um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e veio a enchente, e soprou o vento, e atingiu aquela casa, e não caiu. Porque ele construiu a casa onde? Em rocha. Rocha. Na rocha, né? Vamos fazer aqui. Pode ser assim? Rocha. Sabe que a pergunta que Jesus Cristo falou para os fariseus, sabe qual foi a pergunta? Depois você pode ler, quando depois eu vou dar para você ali. Se vocês continuar o que eu pedi para ler, ele vai dizer assim, ó. Jesus pergunta aos fariseus: Cristo é filho de quem? Eu acho que você sabe quem é filho de quem, né? Quem é Cristo? Filho de quem? Amém? É isso mesmo, é filho de Deus. Mas sabe o que os fariseus pensavam? Que ele é filho de Davi. Está ali, está bem escrito. Ah, então se é filho de Davi, daí Jesus dá uma contrapartida aqui para dizer, ah, é? Está bem aqui, ó, para você saber. O que eu li foi em Mateus, né? Mais embaixo ele vai dizer assim, ó. Jesus fala assim, ó, quem pensais vós que é Cristo? De quem é filho? E eles disseram, de Davi. Já pensou? O próprio Pedro, por revelação, diz de quem é? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Interessante, né? Daí quando ele vai dizer, daí Jesus dá a dura nele, e depois ele diz ali no final, se Davi, pois, lhe chamasse Senhor, como é o seu filho? Se está chamando o Cristo de Senhor, como é que é? Você entendeu? Jesus explicando isso para ver, os judeus até hoje pensam que o filho é o filho de Davi. Você entendeu o que é a questão da revelação da palavra? A revelação muda todo o nosso modo de pensar. Olha aqui. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, agora vamos entender a questão da prática. Será comparado e aconteceu o quê? Quando Jesus terminou essas palavras, o povo ficou admirado com sua doutrina. E desceu a chuva, e a enchente, e soprou o vento, e atingiu aquela casa, e caiu, com grande foi a sua queda. Areia que construiu sua casa sobre um homem tolo. O que está dizendo aqui? O irmão Branco está afirmando uma coisa. Não tem, e Paulo também afirma, construir a sua casa fora da pedra de Cristo. Não tem como. Se eu construir a minha casa aqui, eu sou um tolo. Porque eu construí sobre areia. A princípio você vai construir. Aqui não estamos falando de casa natural, não. Estamos falando desse homem espiritual formado de uma estrutura das virtudes que estão aqui, ó. É isso que está falando. Jesus está expressando. Só que ele está falando de uma forma para a gente entender. Então, se eu não consigo construir na base que é Cristo, eu vou construir na base do homem tolo. E sabe o que é o homem tolo aqui? Ó.
não pratica. Esse é um dos problemas. Um dos maiores problemas nosso, irmão, pastor, falamos a palavra, mas o maior problema que nós temos, sabe o que é? Prática. Você quer ver Deus? Prática. Ai, irmão Arantes. Então vamos firmar as nossas bases agora. Você está comigo aí? Você trouxe a sua Bíblia? Você gosta da Bíblia? Então, vamos lá em Tiago. Agora vamos firmar esse espaço. Tiago, no capítulo 2, verso 17 e 18. Olhe bem, vamos tirar essa condição que a gente aprendeu e vamos ver se a gente consegue colocar dentro da mensagem o que o irmão Brando está falando, para a gente poder ser abençoado sobre essa questão. Escute aqui. Tiago 2, verso 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Não é isso? Concorda? Fazer. Eu digo que tenho fé, mas não tenho obra, ela é morta. Quem disse isso? Tiago. Tiago está falando isso, firmando isso, com convicção no coração, diz assim, ó. Se diz que tem fé e não tem obra, é morta. É o que Tiago está dizendo. No verso 18 ele vai dizer assim, ó. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Por que Tiago está falando isso, irmão? Olha, isso é bom. Grave que isso é muito bom. Eu chego para o irmão. Irmão, tem fé? Oh, irmão, eu tenho fé sim. Tem fé mesmo? Você crê na palavra? Ah, creio na palavra sim, irmão Arantes. Ah, é? Você crê? Cumpre toda ela certinha? Ah, eu tenho fé. Só está aqui. O que Tiago está falando? Essa fé precisa ter obras. É isso que ele está dizendo. Ela precisa de obra. Você já pensou se você chegasse lá em Abraão e falasse assim, ó, Abraão, tu tem fé mesmo, Abraão? Não, eu tenho fé. Então me dá o teu filho. Vá no Monte Buriate. Leva ele e mata. Ah, não, Senhor. Eu tenho fé, mas essa aí é demais para mim, não é? Não é verdade? É verdade. Por quê? É isso que Tiago está falando. Ele leva lá para, se eu não estou enganado, é Gênesis 22, ele fala da questão de Abraão. Abraão teve fé por causa das obras manifestas, que ele foi lá e ia matar o seu próprio filho. Tá certo? Precisamos de obra? Precisamos. Agora vem o profeta da era, a era de Efésios, e fala para nós assim, ó. É pela fé. Como é que fica agora? Você é justificado pela fé. Você aí é justificado pela fé. Você lá atrás é justificado pela fé. As obras da lei não vão te salvar. Ficou confuso, né? Paulo fala uma coisa e Tiago fala outra. Eu ia ficar em dúvida. Se eu fosse aluno, ia dizer assim, poxa, então, antes eu fico com as obras, eu fico... Paulo, mensageiro de Efésio, profeta da era de Efésio. Tiago, até não cria em Jesus, foi crer depois. Olha só onde que eu estou dando argumento para você entender a coisa.
Agora eu vou dizer uma coisa para você. Todos os dois estão certos. Pode acontecer uma coisa dessa? O irmão Branda diz assim, ó, por isso que precisamos ter vez depois a mensagem. Por isso que a Bíblia está aqui, mas a mensagem ela vem para abrir a revelação de entendimento e não corta a palavra de Deus. Ela só coloca no seu devido lugar. O que aconteceu aqui? Paulo fala que é por fé. Que Paulo, quando ele está falando que é por fé, ele está vendo que Deus colocou no coração de Abraão a tomar aquela posição através da fé. Deus falou para ele assim: leva o teu filho e me dá em sacrifício. Abraão tomou e firmou a fé. Ele não fez a obra ainda, mas ele reconheceu aquilo, tomou por fé. Irmão, e todas as coisas que você faz na sua vida, você tem que tomar por fé. Para você ter obra, você primeiro tem que ter fé. Noé, quando Deus dá as medidas da arca e fala os côvados e tal, ele vai projetando tudo aquilo e ele toma aquilo que, como foi Deus que mostrou para ele, e ele tomou por fé. A arca não estava construída. Ninguém podia ver, mas Deus já tomou isso por fé. Deus já sabia que Noé ia fazer aquilo. Você entende? Por isso que Tiago está falando de uma coisa assim, ó. Ele está lutando com essa questão aqui, porque tinha muita gente na igreja que dizia assim, ó, não, eu tenho fé. Mas na hora de manifestar a sua fé, a sua obra para Deus, não existia. Era isso que Tiago estava brigando dentro da igreja dele lá. Tinha muita gente dizendo que tinha fé, crê no mensageiro, crê na era, a mensagem da era, crê na toda essa estrutura, mas na hora, irmãos, eu quero que você entenda, só dizia que tinha isso aqui, ó. E Tiago não via aquilo. Agora eu vou explicar o que o irmão Brana fala dessa questão. O irmão Brana fala claramente o que ele está dizendo assim, ó. Agora, Tiago precisava, como homem, nós, como todos os irmãos que estamos aqui reunidos, precisamos ver a obra, através da tua fé, a obra que você está fazendo. É isso que estava Tiago dizendo. Tiago estava dizendo assim, ó, eu vejo as tuas obras, você está vendo a minha obra de fé? E eu estou vendo as suas obras de fé. Se você tem fé, você mostra através das tuas obras. É isso. Então não há discussão aí. Vou ver se eu acho aqui o que o irmão Brana fala, para a gente colocar isso muito claro para nós. Vamos ver se é isso. Olha aqui. Obra é fé expressada. Agora, os dois homens que estavam falando sobre fé, Paulo justificou Abraão pelo que Deus viu em Abraão. Ó, Paulo justificou Abraão pelo que Deus viu, porque Deus só pode ver a fé em você. Você entende isso? Deus, quando olha para você e ele fala uma palavra e você tomou aquela palavra, ele já sabe que você tem fé de segurar a palavra dele. É isso que Paulo está dizendo. É isso que o irmão Branco está falando. Olha aqui, ó. Os dois homens, né? Tiago e Paulo, que estavam falando sobre fé. Paulo justificou Abraão pelo que Deus viu em Abraão. Mas Tiago justificou Abraão pelo que o homem viu em Abraão. Quando ele vai fazer o sacrifício, quando ele vai matar ali, foi o homem quem viu. Daí ele diz que a obra manifestou a fé. Agora, quando Deus vê, irmão, eu quero te mostrar uma coisa importante. Enoque andou 356 anos com Deus, no caminho de Deus. A palavra diz no caminho de Deus. E ele foi transladado, ele foi levado, porque ele agradou a Deus. Agradou no quê? Na fé. E a manifestação da obra foi Deus fazer assim, ó, vem aqui, Enoque. É isso que está acontecendo. O que está faltando para a noiva? Vocês já receberam a palavra, vocês dizem que tem fé. Agora o que estamos precisando? Disso aqui em nossas vidas, irmão.
Não podemos ficar só com aquilo ali, ó, fé. Que fé é essa? Ele vai levar aqui, ó. Ele é justificado pelas suas obras. Paulo disse, ele é justificado pela fé. Mas veja, Abraão creu em Deus e foi o que Deus viu nele. E ele acreditou. Mas então, quando ele começou a agir, esse já tivesse feito, foi isso que o homem viu nele. E isto é o mesmo para nós, porque nossas obras expressam a fé em que temos. Mas se tivermos medo de agirmos, escutaram bem aqui? Se nós temos medo de agirmos de acordo com o que acreditamos, então não pensamos. Estranho isso, né? Veja, você tem que acreditar. Você conseguiu entender? Você crê que Deus é o curador? Isso é para dar um exemplo para você. Você crê que Deus é o curador? Amém? É o curador da sua vida? É. Então, você crê porque você recebeu uma revelação que é fé. Agora, no momento da ação da obra, que é o problema. Lá atrás da sala de máquina está tendo muita dúvida. Deus não pode movimentar e produzir a cura por causa da dúvida que está aqui atrás, ó, trabalhando aqui. Ó. O que faz dúvida? A ciência do homem diz assim, ó, isso não tem cura. Você vai confiar na ciência do homem ou você vai confiar na palavra de Deus? Palavra de Deus. Não sou contra. Médico foi feito para abençoar as pessoas. Quando você faz uma declaração que é um médico, você vai fazer um monte de protocolo antes, que é dizendo que você vai cuidar das pessoas, que vai fazer assim, vai fazer o melhor. Tem uma declaração ali. Não é uma declaração, um juramento. E o médico tem essa responsabilidade porque ele aprendeu. Deus deu uma bênção para o coração dele, para ele aprender aquilo. Como na saúde, né? Como aqui a gente tem irmãs que são enfermeiras, outras que não estão aqui são enfermeiras. Então, tudo isso é produzido para quê? Deus deixou para ajudar as pessoas. Eu não sou contra isso, não. Você pensa que eu sou contra médico? Não sou nada. Isso foi feito para isso. A mesma coisa, o remédio foi feito para algumas coisas. Mas irmão, mas nós não temos que usar fé? Sim, irmão. Eu creio que já aconteceu muitas vezes assim. Ó. Você pode usar a fé para ser um milagre. Você pode usar a fé para tomar aquele remédio e aquele remédio ajudar você e restabelecer a sua saúde. Você pode usar um profissional da área de saúde que possa te dar um conselho sobre tal coisa e ser manifestada a fé, a confiança naquele médico e você também ser bem sucedido. É a mesma coisa que um pastor. Se as pessoas não creem naquele pastor, o que vai adiantar para aquela pessoa? Nada. Você entende? É a mesma coisa que eu tenho confiança no meu irmão, na minha irmã, nelas aqui. Se eu não confio em vocês, o que adiantaria a tua palavra para mim? Não adiantaria nada. É isso que nós devemos aprender. Que nós temos que ter confiança um no outro. Por isso que nós não falamos mentiras. Por isso que não brincamos com brincadeiras ou falamos anedotas de brincadeiras maldizentes. Por quê? Para mostrar Cristo. Sabia disso? Por que você tem que ser uma pessoa mais preocupada com isso? Porque Satanás usa essa forma para derrubar muita coisa da nossa vida e as pessoas apontarem e dizer assim, não, ele é desse jeito, daquele jeito, ele não é de confiança, ele não é... Por quê? Porque Satanás imprime isso para a gente dar. Eu tenho que ter o quê? Tenho confiança, tenho confiança, tenho confiança, tenho confiança, tenho confiança, tenho confiança, tenho confiança. Eu tenho que ter isso. Você entende? Por quê? Por causa disso aqui. Para vocês, é por causa disso aqui. Para Deus, eu tenho isso aqui. Vamos acompanhando aqui. Ele vai dizer assim, ó.
Você não pode afirmar que ama a Deus e simplesmente ficar parado e não fazer nada a respeito. Essa é uma expressão clara, né? Você diz assim, eu amo a Deus e não faz nada, você prova que não ama a Deus. Vou fazer uma pergunta para você, talvez caia isso na questão do casal. Se eu digo que amo a minha esposa, eu faço e sirvo. Vou trabalhar, vou correr atrás, vou manter as questões lá, vou pagar isso, vou fazer aquilo. Por quê? Estou lutando para o quê? O benefício de quê? Do Arantes? Não. O benefício da minha família. Por quê? O que Paulo fala? Era mais fácil se viver só, não casar. Não ia ter tanta aflição. É verdade? Ou estou falando alguma coisa errada? Está na Escritura. Era mais fácil eu ficar solteiro, viver assim tranquilo, não existe aflição. Quando você casa, existe aflição, algumas aflições, porque somos diferentes, irmãos. Somos diferentes. Eu não estou falando contra o casamento, não. A melhor coisa que um homem recebe é o casamento. A melhor coisa que tem, que Deus deu para ele, é uma esposa. Mas, então eu estou explicando essas questões para você entender aonde encaixa muito bem a palavra de Deus. Eu amo. Você entende? A mulher também deve amar o seu marido. É amor. Não é um contrato que você fez no cartório dizendo que você está casado. Se for isso, meu Deus do céu, você está muito longe. Você ama porque você deu a palavra, eu te amo. Quero viver a vida toda ao seu lado. É isso, é bem claro isso, para você entender. Daí você vai dizer para mim assim, mas será que, irmão, será que o amor acaba? Oh, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Irmão, eu já vou afirmar isso porque eu gosto de colocar isso em clareza na vida dos cristãos, na vida. Amor não se acaba. Você acha que acaba? Pensa nisso. Se você me dizer que acaba, então tu vai dizer para mim que o meu Deus se acaba. Porque Deus é amor. Já vou colocar a palavra muito bem trancada para você. Você vai falar para mim que Deus não vale nada, porque Deus é amor. Amor não se acaba. Agora, amor é uma luta, uma posição, uma postura, uma decisão. Não é esse amor que eles pintam nos cinemas, cinema de Hollywood, que mostra, que homem, é o 007, é aquela coisa toda. Não é isso. Se você se fantasia com esse tipo de amor, então coitado de Jesus Cristo, que ele morreu num sacrifício de amor por você. Olha só, Jesus Cristo morreu num sacrifício que você e eu não merecíamos, e morreu por você. Isso é amor. Só que a juventude hoje não sabe o que é amor. E talvez alguns irmãos até com mais idade não sabem o que é amor. Não quero falar mal da juventude, porque eu acho que a juventude está ficando mais esperta que os mais de idade. Então, pense nisso, irmão. Amor, por isso que Paulo fala assim, amor é sofredor, amor não suspeita mal, amor tudo vence, porque tem umas ações aí importantes. Tudo que vem contra o amor está batalhando uma guerra aqui. Você tem que saber o que Paulo fala de amor para você vencer a batalha. Não adianta, irmãos, se eu não sei batalhar, se eu não sei lutar contra aquilo, você acha que você vai vencer a guerra? Esqueça. Você tem que saber muito bem o que está escrito, muito bem firmado na simplicidade da palavra. O Espírito Santo vai mostrar isso para você vencer as batalhas. Tudo há tratamento. Você sabe disso? Todas as coisas existe tratamento. Satanás, ele quer. Um pastor, irmão. Poxa, eu quero falar isso para você, irmão. Um pastor, ele tem que conhecer a questão espiritual. Mas hoje em dia, um pastor tem que saber de política, tem que saber de negócio. Vou dar um exemplo assim para você entender, assim, só rapidamente. Tem que saber de jogo, tem que saber daquilo, tem que saber disso, tem que saber de não sei o que, construção, tem que saber de não sei o que, tem que saber disso. Ele não precisa saber disso.
A única coisa que ele teria que saber é sobre a questão espiritual. Mas hoje, se você pegar um pastor que só sabe a questão espiritual, eles vão te... E fazer o quê? Eles perguntam todo tipo de coisa. Por isso que mudou muito. Antigamente, há 30, 40 anos, um pastor só tratava a questão espiritual. E daí você diz assim, isso não está certo, irmão Arantes, essa questão de tratar outras coisas? Ah, é? Pergunta para os apóstolos o que eles fizeram. Cadê a turma dos diáconos? Os diáconos vão cuidar disso, daquilo ali. E nós vamos retirar, vamos dobrar o nosso joelho, vamos orar, vamos pedir isso e vamos trazer a palavra. Não é isso que aconteceu? Então é isso que eu estou dizendo para você. Hoje não, hoje mudou muita coisa. Tem vezes que isso é um desabafo. Tá? Irmão, me entenda como um desabafo. É como dizer assim, hoje o que eu vou dizer? Como é que vocês consideram um pastor hoje? A mesma coisa que as igrejas daí de fora e o mundo considera? Sabe como é que eles consideram um pastor hoje? Um mau caráter. Uma pessoa que não vale nada. Um enganador. Que pega o dinheiro da congregação. É isso que eles querem. É isso que eles falam, irmão. Eu fico numa situação, se eu fosse comprar um carro ou qualquer outra coisa, eu fosse lá dizer assim, eu sou pastor. Eles falam assim, vai comprar na outra loja. Porque existe muito mau caráter. Por isso que eu digo, hoje, para ser um pastor, é muito mais difícil do que foi ontem, lá no passado. Um pastor, quando era isso, ele tinha honra duplicada. Como a Bíblia fala assim, honra duplicada. Quando você falava que era um pastor, eles davam honra a ti. Hoje não. Hoje acabou tudo isso. Estou contra isso? Para mim, eu estou tranquilo nisso. Eu só estou dizendo o que aconteceu com os pensamentos da estrutura da igreja. Da estrutura da igreja, né? Eu sei que não são todos, mas eu estou dizendo para você o que aconteceu. E hoje, se tu vai fazer, ou você diz assim, chega ali no colégio, você que são mais jovens, diz assim, eu sou um cristão, sou um seguidor de Cristo, para ver o que acontece com você. Você vai ser chacota. Chacota. Eles vão rir. E vão falar piadinhas e brincadeira para você. Isso é verdade. O que aconteceu, né? Vamos lá. A mensagem, obra é fé expressada. O irmão Branda diz assim, meu assunto, as obras são fé expressada. Agora lembre-se, obras são fé expressadas. As obras mostram que a fé já tomou conta. Obras são fé expressada. Vê. Agora, escolhemos isso porque creio que isto pode ajudar a entender. Agora, ouça bem. Entraremos nisso com uma aula na escola dominical. Aqui, Tiago está expressando o seu ensinamento em Gênesis 22, 1 a 9, que o homem viu em Abraão. Você entendeu? Fé expressada. O irmão Brana usou essa mensagem para explicar isso. O que eu estou vendo? Estou vendo fé? Estou vendo fé? O que o pastor está vendo da congregação? Estou vendo fé? Quero ir para o arrebatamento? Estou vendo fé? Isso nos coloca a preocupar, irmão. Porque tem uma escritura que diz assim, quando Cristo voltar, Ele... Quando Cristo voltar, Ele... Deixa eu me lembrar aqui. Eles terão fé. É mais ou menos nesse sentido. Eles terão fé. Será que haverá fé? Haverá fé. Quando Cristo voltar, haverá fé. Ponto. O que você acha? Amém. É isso aí. Você entendeu? Quando Cristo voltar, haverá fé?
Amém, porque a Escritura diz que vai sobrar um remanescente, que vai manter a sua fé na palavra de Deus. Você diz assim, não vai ter mais fé. Daí você acabou, é melhor nós ir para casa e ficar tranquilo. Não, haverá fé, terá um remanescente que mostrará essa fé em nós. Aleluia, isso é coisa poderosa. Por isso que a Escritura não se engana nisso, irmão. Oh, como é bom ter fé, como é bom amar o Senhor, porque Ele diz isso para nós. Ele cuidará de você, mesmo em tempos difíceis que você acha que está tudo acabando, como o nosso irmão Geraldo pregou lá sobre a questão da Tiatira, né, na estrutura lá. Tudo está escuro, tudo está quase finalizado, tudo está quase acabado, mas existe um remanescente. Por isso que o irmão Brana fala assim, ó, a árvore foi cortada, foi tirada a folha, foi tirado o fruto, foi tirado o galho, foi tirado o tronco, só ficou a raiz. Só a raiz, já pensou nisso? Foi arrancado tudo. Quem passava olhava assim, ó, acabou tudo. É o que aconteceu com os discípulos de Jesus. Jesus morreu, vou embora, vou para Emaú. Você entende isso, irmão? Não acabou. Não acabou. Vai ter fé. Confie. Mantenha suas obras na palavra de Deus. Confie. Olha, escute aqui. Ele vai dizer assim, obra é fé expressada. Ele vai dizer, João Batista expressou a sua fé no meio de suas obras. Olha, João Batista, o que ele fez? Ele está aqui. Como ele sabe disso? Ele está aqui. Não foi isso que ele falou naquela época? Ele está aqui, porque eu vou batizar ele e vai ser cheio do Espírito Santo. Ele sabia disso. Por isso que ele podia dizer, ele está aqui. O irmão Branco também diz assim, ó, ele está aqui. Você está vendo? Isso é só com fé. Ele está aqui. Quem está aqui? Deus. É o que aconteceu lá. Ninguém via. Ou você acha que via? Quando João Batista fala, ele está aqui. O Cordeiro que tira o pecado do mundo está aqui. Já pensou? Você já pensou nisso? Ele que tira. Eu não tenho nem condição de desatar a sandália dele, mas ele virá. Eu vou batizar e ele vai ser cheio do Espírito Santo. Isso é fé expressada, irmão. Você está vendo o que é um homem com fé expressada? Como é que está a nossa fé? Arrebatamento. Olha aqui, vamos ler o que o irmão Brando vai dizer. João Batista expressou sua fé no meio das suas obras, quando ele disse, há um entre você agora. Pense nisso. João recebia a Escritura. São João 1:26. Vê, ele diz, você diz que o Messias está vindo? Por isso, diz, cara, o que há com você? Estamos procurando por ele há 4.000 anos. Já pensou? Ele estava procurando há 4.000 anos. E o que João Batista vai imprimir agora? E ele disse, ele está bem entre você agora. Você está procurando Deus? Ele está aqui. Você ainda está procurando? Você tem que mudar. Você tem que entender isso por fé. Será que Ele não mudou nada em você? Será que Ele não abriu os teus olhos? Será que Ele não foi bom com você? Será que Ele não guardou em você em várias situações? Será que se nossos Deus estão com os olhos fechados? Você pense nisso. Ele está aqui. Olha que ele vai continuar. Ele está bem entre você agora. Aleluia. Ele está bem, está esta noite. Ele expressou a sua fé por meio da sua revelação, porque foi revelado que ele sabia que batizaria o Messias. Ele era um homem de 30 anos. Ele sabia que tinha que estar em algum lugar. Ele nunca soube que ele era, quem ele era. Lá estava ele bem no meio dele. Ele disse, há alguém entre você agora que você não conhece, e eu não sou digno de desatar ou fechar o seu sapato, mas ele vou batizar com o Espírito Santo.
Olha o que ele vai dizer. E ele está bem entre você agora. Ele expressou a sua fé. João Batista expressando a sua fé, porque sabia que seus dias seriam, o batizaria o Messias de Deus. Então veja você, as pessoas que podem ver a expressão nele, na maneira como ele pregava e agia, expressava que ele tinha uma verdadeira revelação de Deus, irmão. Você pegou isso? Ah, mas irmão, é porque ele era um profeta, é o João Batista, não sei, não, isso é para você. Você é maior no sentido de ser noiva de Cristo. A Escritura diz assim, entre homem nascido de mulher, não houve maior que João Batista, né? Vai meditar depois, que a gente vai poder falar sobre esse assunto. Quem é que coroa? Quem é que coroa? Irmãos, isso é fino. Por isso que vai a noiva judia e a noiva gentia, ela é um só povo. Não é você pensar como aqueles que vão ser servos, é totalmente diferente. Existe um povo judeu que vão ser servos. Olha aqui. Certo. Então vamos reforçar só um pensamento aqui para a gente da estação. Eu estava meditando também quando falei sobre esse assunto, eu estava pensando da questão do fruto da estação. Você já são maduros sobre essa questão, mas eu quero só dar uma ideia para você, né? Fruto da estação, fruto, sem S, frutos, não, fruto da estação. Existe um fruto da estação. Se você buscar, eu vou pegar aqui só para você entender o que está falando aqui, em Salmos 1. Se você quiser abrir, você logo vai perceber o que eu vou falar. Fruto da estação. Olha só o que fala aqui em Salmos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não, irmão, internet, discussão com ímpio, tem nem lógica, né? Discutir com ímpio, porque você é um cristão revelado, esqueça, deixa lá, não fale mal dele, mas deixa lá, é ímpio, irmão, ímpio vai ser sempre ímpio. Olha o que ele vai dizer. Não anda segundo o conselho de ímpio, nem se detém na caminho de pecadores, caminho de pecadores. Agora aqui, esse pecador, você tem que tomar cuidado, porque na realidade a palavra foi feita para os pecadores. Mas que pecado que ele está querendo dizer aqui? Que tipo de pecadores que ele está querendo dizer? Aqueles que maldizem a palavra. Você entende? Maldize, fale mal. Onde que Paulo fala isso? Fala do latoeiro. Latoeiro, ele maldizia a palavra. Daí, o que Paulo fala? Paulo fala assim, que Deus deu o pago para ti. Ele não repreende, nem fala mal do latoeiro. Ele fala assim, que Deus deu o pago para ti, por falar mal. E o que ele vai dizer aqui, nem se assenta à roda de escarnecedores. Daí escarnecedor é a pior coisa que tem, né? Já pensaste tu escutar coisa de falar mal da palavra, mal do mensageiro, e dizer que aquilo está errado, e começa a falar um monte de coisa, porque fui enganado, porque isso... Nem escute, irmão. Não deixe o teu coração entrar essa situação. Agora vamos levar para frente. Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, graças a Deus, pois será como árvore plantada junto a ribeiro d'água. Olha, água plantada junto a ribeiro d'água, ao qual o seu fruto no seu tempo. Você percebeu que a Escritura colocou assim, dá o seu fruto no seu tempo.
Daí você vai dizer, e que tempo é esse? São 7 eras. Teve a primeira era, o pessoal da primeira era deu o seu fruto no seu tempo. O pessoal da terceira era deu o seu fruto no seu tempo. E nós temos que dar o nosso fruto em nosso tempo. Isso é o importante você saber. Esse fruto é a manifestação da obra, da revelação da palavra, que você reconheceu que essa mensagem desta era, trazida pelo um profeta, um mensageiro, é a revelação disso, irmão. É isso. É. Vamos pagar aqui só pra gente. Já falamos sobre fé, né? Fé está afirmada, né? Você sabe que fé é a base, né? Tudo bem. Fruto. Fruto de uma era. Da era de quê? Lutero, se lembra? O justo viverá pela fé, fruto daquela era. É suficiente para nós agora? Não é. Santificação. Opa. Opa. Vamos voltar. Santificação. Tá. Isso foi na era de Wesley, um fruto que foi colocado, se lembra? Aqui está o ponto. Wesley, santificação. Com isso, estamos suficientes? Você está o suficiente com isso? Esses 2 pontos aqui faz a igreja já. Sabia, né? Faz a igreja, mas não faz a noiva. Faz a igreja. Se você tiver justificação e santificação, você já tem pertencente a ser uma igreja. Espírito Santo. Só que aqui tem uma lacuna, irmão. Se você tiver o Espírito Santo, você já é a noiva. Amém? Amém? Só que entre santificação e aqui, existia um pessoal que é o pentecostal, que ficaram só com os dons, se lembra? Eles estão aqui, ó, eles estão entre a santificação e se ficaram só com o dom, não querem o dono do dom, então eles não recebem o Espírito Santo. Então existe uma lacuna aqui, ó. Esse é o problema. Daí você diz assim, ó, tá bom, irmão, eu já tenho aqui, então, justificação, santificação e Espírito Santo. Tá bom? O que você acha? Não. Se você quer entrar e ser o herdeiro, só tem outra coisa. É isso aí. Por isso que eu sempre falei para você, eu não luto por salvação. Eu não luto por salvação. Porque se eu não tenho convicção da minha salvação, eu vou receber adoção? Se eu nem... Irmão, para você receber adoção, você tem que ter certeza que você é um salvo. De todo o coração. Então eu não luto por isso, porque eu já tenho certeza sobre... Agora eu estou lutando sobre isso aqui, ó. Que é a adoção, irmão. O Filho perfeito que foi Jesus Cristo. Por isso que ele diz, seja perfeito como teu Pai no céu é perfeito. Daí ele vai tirar um anel e vai dar a você. Tudo que você falar, Deus respalda. Tudo que você pedir, Deus respalda. Eu vou dar uma coisa aqui, talvez você medite isso. É para guardar no coração. O que Jesus falou?
Deus deu toda a autoridade a Jesus, não deu? Então, ele, em determinado ponto, ele podia salvar alguém, não podia? E o que você acha se você também é adotado? Pense nisso, irmão. Isso vai te ajudar muito. O que você acha quando você é adotado? É isso que o irmão Brana veio trazer para nós. E está formado nisso aqui, irmão. A adoção está aqui, ó. Você não precisa ficar preocupado. Você tem que aprender esses degraus, subir esses degraus para ter isso aqui, ó. Fechou. Então você não é um mistério. Lá fora é um mistério, mas para nós dentro aqui não é um mistério. Isso é a pura, verdadeira palavra. É aquilo ali, ó. Você precisa de fé, você precisa de ciência, você precisa de paciência, temperança. Você precisa dessa estatura que é a estatura do varão perfeito, até se tornar um amor fraternal, um amor entre os irmãos de sangue. Irmão de sangue, vocês são meus irmãos de sangue. Por isso que Jesus fala aquilo. Os meus irmãos, a minha mãe, são os que estão aqui. Ele está dando uma referência. Isso é irmão, você tem que sair, irmão. Você vai ter que subir muito uma questão de nível. Você tem que entender a questão espiritual que está envolvida. Muitas vezes ele está envolvido com a questão carnal. Somos carnais, não carnais de fazer pecado, mas somos homens carnais, mulheres carnais. Não, para nós é mulheres espirituais, homens espirituais, que tomaram a palavra totalmente como Jesus disse. Amém, irmão José? Vamos ao hino número 356.